Bom dia! Hoje quem vamos falar aqui é Tio e hoje apresento para vocês um programa sobre literatura, como vocês podem ter visto na entrada. E o livro que vamos analisar hoje é um livro muito interessante, um marco no naturalismo brasileiro. O livro é O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, este que foi feito no final do século XIX. Então, eu vou lhes introduzir o contexto na época do qual o livro foi feito. Nessa época, existiam duas grandes escolas literárias, o realismo e o naturalismo. O livro do Cortiço, ele foi feito nessas bases, mas ele foi mais pro lado do naturalismo, já que Álvares de Azevedo era o símbolo naturalista no Brasil. E o naturalismo e o realismo eles tiveram início com a publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flatter, na França, no ano de 1857. E eles queriam se distanciar do romantismo da terceira fase. Então, eles não eram mais aqueles caras, vamos dizer, aquela literatura chorona. Era algo assim, tá uma porcaria, então a gente vai lá e vamos arrumar. Não vai ter esses problemas mais. Então, outra coisa que eu tenho que falar é uma crítica minha e da minha equipe sobre o livro. Então, esse livro, ele só tem um grande problema. Aliás, não, mas que eu encontrei e a minha equipe encontrou, o grande problema que a gente achou foi que ele apresenta muitas cenas de erotismo, até mesmo cenas de homoafetivismo. Só que, às vezes, ele junta as duas. Então, atualmente o livro não tem problema. Tá, pode ter ainda, mas desculpe, mas naquela época, quando grande parte da população ainda era cristã, a intolerância era muito grande. Então, deve ter havido muitas discussões sobre o livro. Só que esse livro, ele mostrava paradigmas sociais que poucos tinham coragem de revelar. Como a podridão de se viver o cortiço. Tanto que os cortiços deram origem às favelas de hoje, que, convenhamos, não é um lugar legal para se viver. Então, esse livro ele vai mostrando como esse ambiente vai deixando as pessoas podres. E como por mais boa, por mais moral que a pessoa tenha ou que a pessoa seja, ela nunca vai conseguir se livrar desses... Vamos dizer, o ambiente é mais forte que você. Meio que a pessoa virou uma peça, assim. Ela é um peão que é controlada pelo ambiente. Então, é isso. Espero que vocês venham com a gente no nosso próximo programa. E beijo do mago. Vejo vocês, hein, cara. E aí, Bruno aqui. Boas, pessoal, aqui é o Hugo. E bem-vindos a mais uma teleaula. Bom, pessoal, hoje a gente vai introduzir o Cortiço de Aloysio de Azevedo e vamos situá-lo no contexto histórico da obra. Então, o Cortiço se passa no século XIX, ainda na época imperial, pré-república, e ele se baseia na história de João Romão, que é um dos principais personagens, e é uma época em que estava havendo uma grande migração de etnias europeias para o Brasil, principalmente italianos e portugueses. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que está em constantes transformações e está tendo uma grande passagem de ideias e mudanças. E um grande crescimento demográfico, onde migravam também para a cidade, naquela época capital do Brasil, negros, mulatos, índios e nordestinos do próprio território nacional buscando trabalho e condições de vidas melhores, o que por sinal eles não encontraram, como a história nos prova, e se aglomeraram em cortiços que eram habitações de condições de vida desumana, condições precárias, sem saneamento básico, mas era onde eles conseguiam um teto para dormir e um lugar próximo para poder trabalhar e sobreviver, acima de tudo. Esses cortiços deram mais tarde origem às famosas favelas do Rio de Janeiro.
Isso depois de um processo realizado pelo governo do Rio de Janeiro na época, de desapropriação das propriedades de baixa renda e deslocamento para o subúrbio. Ok, então a história basicamente ocorre, se passa com enfoque na história de João Romão, que era um imigrante português, que veio para o Brasil para enriquecer. Então ele é o maior exemplo de ganância que aparece no livro. Ele tem uma amante, primeiramente amiga, com o qual o dinheiro que ele conseguiu pegar dela, enganando-a, conseguiu formar e estabelecer o seu negócio dentro do cortiço. Era Bertoleza, uma escrava que João Romão falsificou uma carta de alforria, e com o dinheiro que ela lhe deu, somado com o dinheiro que ele recebeu do seu antigo patrão português, que lhe deixou também o armazém, João Romão iniciou um empreendimento que deu origem ao cortiço. Esse empreendimento prosperou e João Romão lucrou muito e passou a ampliar, né, o cortiço para que mais pessoas pudessem se instalar no empreendimento do João Romão. Só que nisso, o que evitou um grande crescimento do cortiço do João Romão foi a vinda de Miranda, que comprou o sobrado ao lado do cortiço. Então, Miranda também é imigrante português, que também, infelizmente, esse daqui, nosso amigo, ele é corno. Ele tem a mulher dele, que é a Estela, e fica dando em cima dos amigos. Foi por isso que ele comprou o sobrado ao lado do cortiço para viver lá. Pode continuar. Então, e esses dois aqui, nossa, parece gato e rato. Estão brigando toda hora. Então, nesse cortiço também, se você quiser falar, tem a Rita Baiana. Bom, a Rita Baiana é uma mulata atraente, primeiro namorada de Firmo, um outro mulato, brasileiro, é claro, capoeirista, que confunde os sentimentos de um português, Jerônimo, que veio de Portugal primeiramente como um homem trabalhador, forte, honesto, moral, com princípios morais e casado, éticos, bom pai, mas que depois se deixou levar pela atração carnal que sentia por Rita Baiana. É isso aí. Então tem personagens secundários, que é a mulher de Jerônimo, que é a Piedade, e tem a filha dela, filha dela mesmo, de nome impronunciável, porque não aparece no livro, só no finalzinho. Tem Pombinha, que é meio que assim, a esperança do cortiço, né? Aquela que vai se casar com um pequeno burguês e todo mundo, ai Pombinha, melhore minha filha. Mas ela daí tem problema de menstruação, então o negócio é meio complicado por causa dela. A Leonisa, ué. E essa aí tem uma madrinha, madrinha dela, né? Que é a Leonie, uma prostituta de origem francesa. Ela é cocota. Cocota. Uma cocota de origem francesa, muito atraente na época, claro, pessoal do cortiço. E ela acaba também convertendo a Pombinha tão santa e pura em uma cocotinha também. É verdade. E esse é um fato muito importante sobre a Leonie. Sabe qual é, meu amigo? Qual é? Ela é uma afetiva. Ou seja, ela também gosta de... Por isso que ela foi atrás da Pombinha. Falando em uma afetiva.